Horóscopo para o dia 18 de setembro de 2021. Áries ou Carneiro. Talvez algumas situações de seu sábado não saiam da maneira que gostaria, se frustrando. Sentir tristeza não é errado, mas se manter agarrado a ela é prejudicial. É aquela questão de que, se a soltamos, nossa vida volta a fluir, mas segurar para se vitimizar apenas vai fazer com que fique parado no mesmo lugar. Aliás, também é provável que, dependendo da situação, o que deu errado não será tão ruim assim, se revelando apenas no futuro que se livrou de alguma situação. Nesses casos, de alguma maneira, até você sentia que algo não cheirava bem, mas por acreditar ser coisas de sua cabeça, preferiu ignorar. Não é raro perdermos a vontade de fazer algo porque sentimos que não devemos prosseguir, e às vezes até com uma ideia exata sobre qual será o desfecho, mas para não ficar feio perante outras pessoas, vamos com má vontade mesmo. Touro. O recado para seu sábado é um alerta importante, caso queira se sentir realizado. Isso porque haverá certa tendência a vir à sua mente seus sonhos, e consequentemente, a possibilidade de trazer a concretude. A questão é que, de alguma forma, talvez seja possível dar andamento para que venham a se materializar, mas por algum motivo, geralmente crenças limitantes, você poderá cair na tentação de fechar seus olhos, acreditando na impossibilidade. O problema do sonho sem ação prática para tornar realidade é que ele continua sendo um sonho, não sendo possível desfrutar, ou seja, é apenas ilusão, sem falar que, o que pensamos e o que sentimos é o que se manifesta. Em outras palavras, não agir, mesmo que seja da maneira mais simples que seja, é o que pode estar a enterrar o que julga desejar, até de forma inconsciente. Às vezes, queremos o cenário perfeito para colocar em prática, quando, para que seja possível a materialização, bastaria apenas se mover em direção ao que deseja. Aguardar o cenário perfeito é o caminho mais fácil para nunca existir, uma vez que está a esperar ocorrências externas que, na prática, não te impedem de seguir em frente. Gêmeos. A insegurança poderá rondar por você neste sábado, se sentindo com receio de encarar determinadas situações, que podem ser até novidades. A questão é que, se chegou até você, é porque atraiu de alguma forma, e também está pronto para lidar, bastando que não se deixe intimidar, seguindo em frente. O que você precisar para superar vai chegar no momento oportuno, e te caberá ter consciência de tais ajudas. Poderá até pensar ser sorte de principiante ou obra do acaso. Porém, se te ajuda, é o que importa. Serão nada menos que sinais indicando que está a receber apoio para seguir em frente, e quanto mais agir com determinação, com mais frequência essas ajudas vão aparecer. Câncer ou Caranguejo. Seu sábado poderá te bênçãos escondidas, e caberá estar um pouco esperto para aproveitar. Isso porque, de alguma forma, você vai conseguir, mesmo que por algum momento, estar conectado com sua paz interior. Porém, será exatamente ela que poderá fazer com que algumas coisas que deseja saia de seu caminho, por não estar na mesma frequência vibracional. Como nos baseamos bastante na forma, até porque temos uma por estarmos no reino material, tendemos a nos frustrar. A questão é que geralmente esses momentos são os que nos trazem mais crescimento, nos tirando da zona de conforto,
fazendo com que ideias interessantes venham, e como não temos mais nada a perder em relação ao que poderia nos segurar, colocamos em prática, atraindo resultados melhores que, se o que saiu de nosso caminho permanecesse, dificilmente tomaríamos a atitude e teríamos retornos gratificantes. É como a história da família que teve a vaca que era a única fonte de sustento empurrada no abismo, e por causa disso, passou a plantar diversas coisas, aumentando a prosperidade. Se nada tivesse acontecido, teria permanecido na zona de conforto, e continuariam na mesma situação, sem alcançar aquela evolução. Leão. Você poderá sentir neste sábado como se algumas pessoas estivessem mais grossas contigo, e às vezes, até com a intenção de te sabotar. Porém, é possível que haja motivo para isso, e você, inconscientemente, esteja dando. Quando isso ocorre, ainda mais para o signo regido pelo astro-rei, o Sol, é natural já vir à boca a acusação de que tudo o que tentam te fazer é fruto da inveja alheia, o que pode até ser verdade. O problema é que, se te afeta, é porque ela está presente também em você. Mas antes de tudo, a possível causa poderá estar na projeção de seu brilho pessoal. Não digo para esconder, pois é algo impossível, sendo perceptível àqueles que possuem capacidade de olhar. Contudo, verifique se o que está realmente a causar é mesmo a irradiação de seu brilho ou se, de alguma maneira, está a tentar impor seu brilho aos outros. Uma coisa é ser notado, e outra coisa é se fazer notado, e normalmente isso costuma causar incômodo, que pode ser revidado. Tudo bem que vivo a dizer que cada um é responsável pelo que sente em relação às situações que ocorrem, preferindo se incomodar ou ficar em paz. No entanto, se não houver provocação, já ajuda bastante, diminuindo a possibilidade de confusões desnecessárias acontecerem. Aliás, o desejo de ser notado é nada mais que o desejo de se sentir valorizado, algo que de nada adianta se você mesmo não se valorizar. Quando nos valorizamos, o que sentimos por nós é o que basta, e com efeito, sem qualquer imposição, os outros reconhecem nosso valor naturalmente. Ter a consciência de seu brilho internamente, sem precisar o reconhecimento alheio, fará com que apenas aqueles que te poderão oferecer as melhores experiências consigam te notar. Aqui, vale mais a qualidade que a quantidade. Virgem. Tentações poderão ser uma constante em seu sábado, mas, em vez de te colocar num papel de vítima, haverá a possibilidade de terem importantes lições a serem aprendidas. E quando falo tentação para um virginiano, não é como a dos outros, que poderia ser a gula, a avareza e coisas do tipo, mas a simples vontade de querer ajeitar tudo por acreditar não estar perfeito, mesmo que esteja apenas a 1 milímetro fora do lugar. Essas tentações poderão te passar a mensagem sobre o quanto você se deixa incomodar por qualquer coisa que, em muitas ocasiões, não fazem qualquer sentido se está de uma forma ou outra, e se souber afrouxar um pouco as rédeas, melhor para você. Se a precisão for realmente necessária, como atividades relacionadas à contabilidade, física, química, tudo bem, pois qualquer medida que não siga padrões rígidos podem trazer resultados não tão agradáveis, até colocando em risco vidas. Porém, não é a maioria dos casos. Caberá a você ter essa sensibilidade de que, quanto mais se deixa incomodar por detalhes que não fazem qualquer diferença, menos tempo se tem de vida tranquila. Libra ou Balança. Com a intuição forte neste sábado,
você poderá identificar situações que estejam tortas, de modo que possa fazer algo a respeito, em vez de simplesmente entrar. Às vezes, essas oportunidades surgem oferecendo algumas vantagens, vindo na nossa cabeça a ideia de agir com malícia, de modo a tirar maior proveito. O problema é que, de vez em quando, as reações são calculadas, servindo como arapucas para os que pensam que são mais espertos. Em contrapartida, quando se prefere agir de maneira honesta, e seus pressentimentos poderão te indicar este como o melhor caminho, o armador cai na própria armadilha, e se consegue o máximo de bênçãos que a situação pode oferecer. Escorpião. Neste sábado, você poderá ser um solo fértil de excelentes ideias, e que podem ser concretizadas no aqui e agora, mas a partir de bastante empenho. No entanto, haverá certa predisposição de que elas fiquem apenas em sua mente, com suas atitudes completamente desalinhadas para a realização, preferindo atividades que te deem prazer com mais facilidade. Não é errado ter prazer, ao contrário do que algumas correntes pregam, e sim se tornar escravo dele, uma vez que, se não somos capazes de enfrentar situações que requerem certo esforço, não há evolução, e dificilmente conseguimos algo que nos traga maiores satisfações, e por mais tempo. O mesmo vale para a célebre frase "depois eu faço". O que vier à sua cabeça como excelente ideia agora poderá servir de nada no futuro, impedindo de que tenha o maior ganho possível. Seria como ter a ideia de criar veículos que funcionam com combustível de origem fóssil, como derivados de petróleo, na época em que havia apenas os de tração animal, mas decidir colocar em prática quando já estiverem circulando em massa veículos alimentados por eletricidade ou outras fontes limpas de energia, e com maior desempenho. Às vezes, é necessário aguardar o momento mais oportuno. Mas há situações em que o momento oportuno é exatamente agora. Sagitário. Você terá facilidade em conseguir identificar o melhor momento para aproveitar oportunidades interessantes neste sábado, e com todo o seu entusiasmo, sentir necessidade de utilizar sua imensa bagagem de conhecimentos. Porém, antes de agir com impulso, procure respirar e analisar as situações com calma, pois talvez agir com simplicidade seja não apenas o necessário, mas o ideal. Embora utilizar recursos complexos possam fazer com que nos vejam com bons olhos, há situações em que eles tornam o caminho mais longo do que o necessário, e até extraindo menos do potencial que se poderia alcançar, sem falar ainda que pode afastar parcerias interessantes que poderão se sentir menores, mas que tenham excelentes ideias, e que também teriam coisas valiosas para te ensinar. A superioridade pode até te atrair reconhecimento, a simplicidade poderá trazer mais ganhos. Capricórnio. A responsabilidade é o lema natural desse signo, pois sabe que, quanto mais se age dessa forma, se chega e se mantém no topo. Porém, isso poderá fugir um pouco de controle em seu sábado. Não estou dizendo que não será capaz de dar conta, mas que poderá desejar que tudo esteja devidamente correto, mesmo onde a tolerância pode ser aplicada. O medo de encontrar em alguma falha poderá fazer com que venha a procurar onde não há, e assim acabe por encontrar. E não é que sejam, mas que vai encarar dessa forma. Em outras palavras, será um dia que vai requerer equilíbrio de sua parte, verificando o que é realmente algo que merece atenção ou se está a ser bastante rígido. É possível que haja situações em que realmente mereçam ajustes,
mas se querer aplicar em tudo, poderá faltar tempo para atender o que de fato precisa. Aquário. Você poderá identificar em seu sábado algo apaixonante, onde se acredite valer a pena qualquer esforço para conseguir, e será excelente ter essa mentalidade, evitando que venha a se assustar com o que for pedido. Isso é importante de ser dito, pois não é raro falarmos que fazemos qualquer coisa para ter algo, e bastam surgir os requisitos para haver desistência ou questionamento, mostrando que havia um limite para o qualquer coisa. Porém, se realmente for de sua vontade, siga o caminho mostrado, com todo o empenho possível. Aliás, será capaz de encontrar uma grande surpresa. Às vezes, certas exigências funcionam apenas como filtros para separar os que realmente querem algo de todo o coração daqueles que são apenas fogo de palha. Talvez haja maneiras mais fáceis de lidar com aquilo, mas apenas entrando na situação para ter real conhecimento dela, de modo que tenha como procurar informações que vão te facilitar a jornada. De vez em quando, são necessários apenas um pouco de coragem e disposição para se perceber que o que parece assustador não é tão feio assim, e a curiosidade ser um grande aliado para conquistas. Peixes. Atenção poderá ser requerida para seu sábado. Isso porque você terá chances de ter alegria, o que é excelente, mas que poderá ficar tão fora de si que não venha a dar atenção a detalhes que deveria. Da mesma forma que a alegria consciente nos traz excelentes frutos, aproveitando o fluxo por conseguir enxergar o que nos favorece, quando ela é desfrutada de maneira inconsciente, somos capazes de assinarmos um cheque em branco sem prestar atenção, vindo a perder tudo. Isso, normalmente, acontece, em menor grau, aquelas pessoas que acreditam que, após uma grande alegria, vem uma grande tristeza. Não é que a euforia se transforma em frustração, mas que, devido à ausência de filtros realizada de maneira inconsciente, foi ignorado o que poderia causar problemas, ou seja, houve autossabotagem. Frequentemente, essas pessoas desistem de ir atrás de grandes conquistas, preferindo se contentar com o que apenas dá prazer, mas que nada retorna que provoque crescimento. No entanto, não precisava agir desta forma, mas apenas não deixar-se levar pelo excesso de otimismo, sendo mais realista e atencioso aos detalhes. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.